Olá pessoal, hoje nós estudaremos sobre ciência, sobre como fazer ciência. Claro, nossa disciplina é biologia, mas isso aqui se aplica a qualquer área, tá? Principalmente as áreas aí das ciências, mas né, o meu enfoque vai ser mais para biologia, mas isso funciona para todas. Então vamos falar sobre o método científico, que é um passo a passo, digamos assim, que os cientistas utilizam quando fazem suas pesquisas. Primeiramente, então, eu devo dizer a vocês que o método científico atual é baseado nos trabalhos desses dois cidadãos aqui, Galileu Galilei, que foi um físico italiano, e o Francis Bacon, que foi um filósofo inglês. Então, esses dois, principalmente, não só eles, outros também, mas principalmente esses dois, eles eram bastante rebeldes, digamos assim, com relação às informações que eles recebiam, né? Então, sobre as explicações para os fenômenos do mundo. Então, as explicações que se tinha na época eram muito dogmáticas, elas eram muito, né, tinham uma ideia de uma certeza muito grande e eles acreditavam que as coisas não são bem assim. Você nunca vai ter a plena certeza sobre alguma situação, algum fenômeno natural, mais ou menos dessa forma que eles pensavam. Então, assim, Francis Bacon, por exemplo, ele acreditava que você não tinha que simplesmente aceitar aquilo que te trazia de informação. Por exemplo, ele achava que era muito mais viável, muito mais aceitável você saber quantos dentes tem na boca de um cavalo, indo lá e contando quantos dentes tinha, do que aceitando a quantidade que, por exemplo, Aristóteles havia dito que tem. Entendem como? Então ele era muito mais da prática, né, de você, né, ir atrás disso. Então você pesquisar, tá? Já Galileu Galilei contribuiu bastante na área de você usar estatística, usar a matemática, como ele era físico, né? Então, né, manjava bastante disso e ele, né, insistiu bastante na questão de você ter testes então que você pudesse testar então as suas hipóteses. Aí então com, né, a contribuição dos dois, né, que contribuíram de formas diferentes, né, a gente tem então um modelo mais ou menos padrão aí do método científico atual. Então, o método científico ele é muito simples. Então, vejam bem que ele sempre começa com um problema, uma pergunta, uma observação. Então, você observou determinado fenômeno lá na natureza e você não sabe como que aquilo ocorre, ou por que que aquilo ocorre, você tem, né, um questionamento, você tem uma pergunta. Aí você vai para a segunda etapa, que é fazer uma revisão bibliográfica, é buscar as informações pertinentes àquele assunto, né? Aí você percebe se aquilo foi esclarecido já ou não, se mais alguém teve a mesma pergunta que você. Se foi esclarecido, ótimo, você já aprendeu algo novo. Se não foi esclarecido ainda, aí você vai formular uma hipótese. A hipótese seria um achismo. Né? A hipótese é aquilo que você supõe que responde a tua pergunta. É uma provável resposta, mas que você não tem certeza ainda. Mas não é simplesmente uma suposição. Ela é uma suposição baseada naquilo que você estudou e naquilo que você observou, baseada em evidências que você conseguiu coletar. Então, assim, não é simplesmente um chute no escuro. A hipótese, então, ela é bem embasada e o mais importante, a hipótese para ser boa, ela tem que ser testável. E como é que você vai testar ela? Através do experimento. Então, o experimento nada mais é do que uma forma de você testar as suas hipóteses. Então, eu acho que determinado medicamento é bom para dor de cabeça, porque uma vez minha avó tomou lá porque estava com dor de cabeça e sarou da dor de cabeça, mas o medicamento não está descrito para dor de cabeça. Pô, você viu o que você acha, né, ela tomou, melhorou, né, e você então acha isso. Então você vai formular um experimento, vai testar lá mais vezes o medicamento com outras pessoas. Claro, não façam isso, mas é só um exemplo. Então o experimento é para você, né, testar a tua hipótese. E a partir do experimento você vai aceitar ou rejeitar a hipótese. Aceitar a hipótese é você verificar que você estava coerente com relação à tua ideia, né, de resposta para a tua pergunta. Então, opa, era aquilo mesmo. Você rejeitar uma hipótese é você perceber que você estava errado, perceber que a tua hipótese não bateu, não é aquilo.
E, gente, não é ruim você rejeitar uma hipótese. Rejeitar uma hipótese é tão boa quanto você aceitar uma hipótese. O ruim é você ficar na dúvida. Você rejeitando uma hipótese, você, volta lá e formula uma nova hipótese. Então, assim, a melhor coisa que tem é você chegar ao final disso aqui. Então, tanto pelo aceitar quanto rejeitar a hipótese, as duas coisas são boas, tá? E olha só um exemplo aqui como isso aqui é fácil de fazer. E vocês naturalmente fazem, ou faziam, né, sem perceber. Então, olha só, temos aqui um fato. Você plantou lá uma goiaba na tua casa, esperou uns 10 anos para ela crescer, florescer e começar a produzir os frutos apareceram lá, foram crescendo, você foi lá, colheu o fruto, foi comer, cheio de bichinho lá dentro. Então esse é teu fato. Você tem a goiaba e tem o bicho da goiaba lá dentro. E aí você fica pensando, poxa, mas e da onde que veio esses bichos? Então esse seria o teu problema, essa seria a tua pergunta. De onde que veio o bicho da goiaba? E aí você está observando ali, né, que tem umas mosquinhas voando em volta da tua goiaba, estão sentando na tua goiaba, umas mosquinhas ali. E elas não estão nas folhas, elas não estão no caule, elas estão especificamente nas frutas. Aí você, vai para o próximo passo, que é a tua hipótese. Então você pensa, eu acho que essas moscas, elas são as responsáveis pelo bicho da goiaba. Né? Pelo que eu já estudei em biologia, eu sei que os insetos, né, eles podem ter algumas fases aí que são larvais. Então, esse inseto ele vai pôr os ovos lá, esses ovos vão eclodir em larvas que vão comer a minha goiaba. E é daí que vem o bicho da goiaba. Bom, mas isso é uma hipótese. Você acha isso porque você viu, né, que a tua goiaba está bichada e você viu que tem umas mosquinhas voando e sentando lá. Você não testou isso. Aí você deduz, né? Antes de você fazer teu experimento, você deduz. Poxa, mas se é isso mesmo, se eu estou correto, então se eu embalar, se eu empacotar uma fruta inteira lá, de forma que as moscas não sentem na minha fruta, isso quer dizer que não vai ter bicho da goiaba, certo? Bom, eu não sei ainda. Aí você faz o experimento. Então você vai lá e faz o experimento, tipo assim, metade das goiabas você deixa livre e a outra metade você empacota. Tudo lá na árvore, ainda meio verdinha. Né? Apareceu a goiabinha, você já pôs uma sacolinha lá, um plásticozinho em volta, deu um nozinho, de forma que a goiaba ainda continuasse viva, né? Mas as moscas não tivessem acesso. E por fim, você vai ter a tua conclusão. Tá? Você testou a tua hipótese e agora você vai concluir. Aí, se no momento que você abriu os pacotes lá, tirou a goiaba, abriu e viu que não tinha bichinho, e nas que estavam abertas tinha bichinho, opa, beleza, aceitei a hipótese, então a minha hipótese estava correta. Então é isso mesmo, porque ao empacotar as goiabas, a mosca perdeu o acesso, logo não colocou os ovos, logo não vai ter larva. Então assim, você conseguiu comprovar que a tua hipótese estava correta. E por outro lado, se mesmo assim tivesse bichinho ali na goiaba, se beleza, né? Não é isso que eu estava pensando. Bom, mas pelo menos eu sei que não é isso. Eu posso pensar em outra hipótese, então. Então, se não é ali que a mosca está pondo o ovo, aonde que é? É na flor? É no fruto mais verde ainda? É no caule? Enfim, você vai gerar novas hipóteses, novos experimentos para testar essas hipóteses e chegar a novas conclusões. Então, é dessa forma que a gente faz ciência. Viram como é fácil? Né? Você segue um passo a passo simplesinho, né? E ainda você escreve isso e outras pessoas conseguem replicar isso caso tenham dúvidas da veracidade disso. A pessoa, não, mas eu acho que não é isso. Pô, mas se você descreve o teu passo a passo certinho, como é que você fez os seus resultados, qualquer pessoa no mundo que tenha uma goiabeira lá e que tenha as mosquinhas, que tenha os problemas, pode replicar isso em casa, né, ou lá no campo, em algum lugar, e verificar se aquilo que você escreveu está certo. Entenderam? Isso é um método científico. Simples, né? Olha só, até um bebê aplica o método científico, né, naturalmente. Todos nós fazíamos isso. Então, olha só, o bebezinho ali, né, achou uma coisinha no chão. Então, opa, observou, se questionou, o que será que é isso? Será que é bom, né? Vou testar, vou experimentar, vai ser gostoso. Né? Tem verdinho, parece ser gostoso, deve ser gostoso. Realiza o experimento, vai lá, experimenta. Analisa os dados, viu que é ruim, né? Chorou, reportou as descobertas, é ruim isso aqui, não gostei. Aí apareceu a irmãzinha dela mais nova, dele, né, aqui mais nova, e aí
convidar terceiros para replicar os resultados. Ou seja, né, dentro da ciência você tem que publicar seus dados, né? Mesmo que os dados que você conseguiu não foram exatamente aquilo que você queria, mas toda a ciência que nós temos hoje em dia é fruto de resultado de pesquisa de muitos pesquisadores ao longo do tempo. Mas o material vai sendo publicado, novos cientistas vão lendo aquilo e vão melhorando aqueles dados, vão trabalhando em cima, e a gente tem uma evolução nesse sentido. A gente tem luz hoje, internet, água encanada, medicamentos, graças a um monte de pesquisadores que ao longo da história foram coletando dados e publicando esses dados, para que outros tenham acesso e consigam melhorar isso, trabalhar em cima disso, ok? Tá. Agora aqui, ó, gente, falseabilidade das hipóteses. A falseabilidade das hipóteses, né, eu posso dizer para vocês que assim, uma hipótese, ela sempre pode ser falseada. Você sempre vai poder testá-la para verificar se ela é falsa. Mas nunca você vai conseguir comprovar com 100% de eficácia que ela é verdadeira. Por mais que isso pareça estranho. Mas olha só, na ciência a gente sempre briga, né, contra dogmas, contra verdades absolutas. Isso porque não existe como a gente saber de tudo. Não tem como, por mais que você analise um dado, né, não tem como você comprovar que sempre aquilo vai acontecer da mesma forma, ou que sempre aconteceu daquela forma, porque não tem como a gente ver tudo que aconteceu antes, ou tudo que vai acontecer depois. Então, assim, o mundo natural ele é muito vasto, muitas coisas podem acontecer. Então, assim, claro, a gente consegue, né, ter respostas muito boas, né, que você tenta falsear elas e não consegue. Né? Até então não consegue. Embora sempre estamos melhorando a tecnologia, métodos de análise e tudo mais, e assim, na ciência dá para se dizer que a gente sempre tem até o momento a melhor resposta possível. Né? Qualquer um de nós aqui, eu, vocês, pode ser um cientista, né, e derrubar uma verdade, digamos assim, científica vigente atualmente. E não tem problema nenhum, sabe? A ciência está aí para isso, para cada vez melhorar o nosso entendimento do mundo. Tá? Por que isso acontece? Por que aquilo acontece? Por que tal doença ocorre? Como tratar ela? Por que o céu é azul? Enfim, um monte de coisas que a gente não entendia, hoje a gente já entende. Um monte de coisa que antes a gente pensava de uma forma, hoje a gente já vê de outra forma. Então isso tudo pode mudar ainda para frente. Então por isso, saibam que na ciência sempre nós temos então a melhor resposta para tal pergunta até o momento. E a ideia da falsibilidade das hipóteses é simples. Olha só, imagina que vocês, né, saiam passear e aí vejam lá um cisne branco. Beleza, nunca vi um cisne, agora eu vi um cisne branco. Aí outro dia você sai e vê em outro lugar outro cisne branco. Aí você vai lá no parque ambiental e vê outro cisne branco. Aí você vai lá na chácara da tua madrinha e você vê mais um cisne branco. Aí você vai viajar lá para outro país e você vê cisne branco também. E aí você faz uma hipótese. Todo cisne é branco. Porque até hoje, ao longo dos meus 30 anos de vida, todo cisne que eu vi é branco. Beleza, eu vi cisne pra caramba. 30 anos vendo cisne e todos eles eram branco. Eu posso afirmar com certeza que todo cisne é branco? Não, não posso, porque basta um único cisne negro para falsear a minha hipótese. Então, essa que é a ideia, gente. Então, assim, você não sabe o que vai acontecer para frente, não sabe o que aconteceu para trás, né? No início dos tempos até o final dos tempos. Então não tem como você ter uma certeza absoluta sobre algo. Não dentro de ciência, ok? Tá. Agora aqui é uma coisinha que vocês precisam saber. Né? Pelo menos assim, o básico. Diferença de hipótese, teoria e lei. Hipótese já falei para vocês. Hipótese então é aquela suposição, é aquele achismo, é aquilo que você acredita que responde a tua pergunta, mas com base então naquilo que você observou, com base em algumas evidências e que você vai conseguir testar isso. Tá? Isso é uma hipótese, não é uma mera suposição, não é um chute no escuro. Tá? Ela é uma suposição, mas ela é baseada em dados, em observações, em evidências, e ela tem que
poder ser testada, senão não é uma hipótese que preste. Já uma teoria é uma coisa mais ampla. Teoria, ela envolve, ela engloba hipóteses, né? Porque tem coisas que você, né, por mais que você tenha lá uma hipótese, tenha lá a ideia de como testá-la, mas às vezes você não tem tecnologia suficiente para testar aquilo. Então ela permanece ainda como uma hipótese. A teoria ela vai envolver fatos, então, opa, isso aqui foi observado, é um fato científico, né? Você verificou que isso acontece. A teoria ela vai envolver leis, que são aquelas coisas que ocorrem, sempre ocorrem da mesma forma, elas são recorrentes, já comprovou-se que aquilo, validou-se que aquilo, né, é aquilo mesmo. Então a teoria ela é algo que vai explicar algo maior, tá? Ela é um conjunto muito maior. Eu falo isso porque assim, é muito bizarro ver as pessoas falando assim, eu tenho uma teoria sobre isso. Você não tem nada, você pode ter de repente uma hipótese, você acha tal coisa sobre tal coisa, mas dificilmente uma pessoa comum vai ter toda uma teoria sobre alguma coisa. Então, as pessoas usam a palavra teoria como se ela fosse uma hipótese, e mesmo sem ser realmente uma hipótese, tá? Então, assim, não confundam. Ou então falam assim, mas a evolução é só uma teoria, usando então a palavra teoria como se ela fosse hipótese. Então, como se ela não fosse algo que verificado. Gente, a evolução ocorre, né? Isso você consegue ver, né? Ver na prática, você vê ela ocorrendo. A teoria da evolução era, né, é a explicação de como que isso ocorre, né? Você diz que é uma teoria justamente por aquilo que eu falei agora há pouco. Não tem como você saber exatamente lá no princípio como que exatamente a coisa aconteceu. Não tem como você saber lá para frente como que a coisa vai acontecer. Né? Então, com base nas evidências, com base em fatos, com base em leis, com base na genética, com base naquilo que você está vendo, você tem todo um apanhado de informações e você fala, não, isso é a teoria então, da evolução, com base na seleção natural, por exemplo. Já a lei, como eu falei para vocês, então ela é regra. Ela é uma regra, né, baseada em fenômenos naturais, testada frente a certas circunstâncias. Então a lei, né, por exemplo, a primeira lei de Mendel, de acordo com os estudos de Mendel, né, que vocês ainda vão estudar, né, diz que os fatores para as características se separam na formação dos gametas. Né, então cada gameta é puro para cada fator. O que ele estava falando são sobre os genes. Então ele fala que os genes se separam durante a formação dos gametas. Então cada gameta vai levar um único gene de cada para homólogo. Isso já foi comprovado, isso é verificado que é isso mesmo, né? Isso na maior parte dos casos, salvo as discrepâncias, os problemas que podem ocorrer, mas se já foi verificado que é isso mesmo, que o normal é acontecer isso, então beleza, isso é a lei, tá? Isso é o que a gente chama de lei na ciência, no caso, né? Lei científica, beleza? Aí, publicação. Não adianta nada eu descobrir uma coisa muito legal, muito importante e não publicar, não compartilhar essas informações. E assim, tem que fazer do jeito certo. Eu descobri o remédio para curar o câncer. Eu descobri que o remédio para curar o câncer é chá de cogumelo. Aí eu vou lá e faço uma postagem no Facebook. Não tem relevância nenhuma. Primeiro, ninguém vai acreditar em mim. Segundo, por mais que alguns acreditem, né, serão alguns só. E assim, pode ser que eu esteja errado, né? E aí eu vou fazer papel de palhaço, inclusive, porque você não vai ter como testar isso, principalmente se você fez de forma errada. Então, assim, a publicação em ciência a gente faz em revistas científicas. Então, o que são as revistas científicas? Aqui eu coloquei a capa de 3 aqui, né? A PLOS ONE, a Nature e a Science, né? Que são algumas revistas científicas que são mais renomadas, digamos assim, das mais conhecidas. Revista científica é o seguinte, gente. Então você escreve teu artigo, né? E aí você vai publicar esse artigo em revistas da área. Então, eu escrevi um artigo na área de fisiologia humana. Então eu vou lá procurar lá a revista científica de fisiologia humana e vou submeter meu artigo. Aí beleza, os editores vão receber esse meu artigo, né? Vai ser excluído lá meu nome e colocado lá para o pessoal, para cientistas aí renomados avaliarem aquele artigo. Então, assim, eu digo que é excluído o nome,
Claro, isso só no momento da avaliação, para que a avaliação ela ocorra de forma anônima, para que não ocorra ali os puxa-saquismos, digamos assim. Então, lá, o cientista que vai pegar o meu trabalho para ler, ele vai verificar se eu segui o método científico corretamente, ele vai verificar se o meu embasamento teórico é bom, ele vai verificar ali meus resultados, inclusive ele pode até tentar replicar os meus dados. E aí, dependendo do resultado da minha avaliação nessa banca aí, onde eu submeti o meu artigo, eles publicam ou não. Publicando, beleza, todo mundo, no mundo todo, vai ter acesso ao meu artigo, vai poder ler as minhas informações. Então vamos supor lá que eu descobri lá a cura para o câncer, como eu falei para vocês, agora todo mundo vai ter acesso, vai poder fazer isso lá nos seus países. Estão entendendo? E o que eu publico numa revista científica? Geralmente a gente publica artigo, tá? Então, artigo de pesquisa. Você faz uma pesquisa e você gera um artigo, mas não é somente artigo. Você pode publicar, por exemplo, resumos, pode publicar comunicado técnico, você pode publicar alguma metodologia que você desenvolveu, mas geralmente o que é mais comum é o artigo. E como é que funciona o artigo? Tá? Então, assim, ó, claro, isso aqui eu peguei de um site de iniciação científica, né? E aí eu tenho aqui a estrutura básica de um artigo. Claro, isso aqui é mais voltado para quem está fazendo um artigo, para você saber, né, como fazer corretamente, mas serve para quem vai ler também. Então aqui, ó, né, esses coloridinhos aqui é a estrutura básica de um artigo. Então, primeiramente você vai ter um resumo. Nesse resumo você vai ler lá e você vai saber tudo que foi feito naquele artigo de forma resumida. Esse artigo trata do teste do medicamento contra a Covid-19 que foi feito lá, fala quantas pessoas foram testadas e o resultado. Beleza. A tua introdução, obviamente, vai introduzir o tema, vai fazer um resumão um pouco mais estendido daquilo que foi feito no trabalho. Vai englobar, por exemplo, as justificativas, os objetivos ali do teu trabalho. Aí a revisão de literatura ela é muito importante. É a parte em que você coloca o teu embasamento teórico, quem você leu para saber aquilo que você sabe, da onde estão essas informações, da onde que você tirou isso que você está dizendo. Aí você vem a metodologia, igualmente importante. Metodologia é o que você fez, como você fez. E, gente, a metodologia geralmente ela tem que ser descrita de tal forma que qualquer pessoa que leia teu artigo, né, desde que tenha os materiais que você utilizou, consiga replicar o teu artigo, consiga replicar, na verdade, o teu experimento, então consiga chegar aos dados, verificar se os dados que você está apresentando no teu resultado é correto ou não. Né? Imagina que, por exemplo, você está testando um medicamento aí, cloroquina contra a Covid-19. Aí você tem que descrever a metodologia. Ah, beleza, eu testei, né, tanto de cloroquina, né, uma concentração tal, né, para tantas pessoas lá, sei lá, 100 pessoas, né, dando 500 miligramas de manhã cedo, no horário tal, em jejum, durante tantos dias. Então, assim, você tem que descrever tudo, tudo. Tá? Tudo como você fez, né? Como que eram as pessoas, né? Qual que seria a origem. Claro, isso falando numa pesquisa que envolvesse pessoas. Você pode fazer isso aqui para qualquer área, né? Aí você vai ter os seus resultados. Resultado, como o nome já diz, simplesmente resultado. Então, o resultado é esse. Né? Baseado naquilo que eu fiz, o que eu tive de resultado é isso aqui. Então, tantas pessoas sararam, tantas pessoas não fizeram nada, tantas pessoas pioraram. Né? Só um exemplo. Né? Você vai ter dados. E aí vem a discussão. Na parte da discussão, como o nome já diz, você vai discutir os teus resultados. Então, é nesse momento que você vai confrontar os teus dados com dados de artigos similares, você vai confrontar os teus dados aí com a estatística, por exemplo, você vai discutir, vai tentar entender como que você chegou àqueles resultados, né? Seja eles satisfatórios ou não. Aí você vai ter uma conclusão, que não está colocada aqui, mas você geralmente vai ter uma conclusão. Tipo, a cloroquina é eficiente contra a Covid-19. Ou a cloroquina não é eficiente contra a Covid-19. Ou então, a cloroquina pode ser que seja eficiente, mas precisamos de mais estudos. Então, assim, qualquer conclusão é válida. A conclusão vai ser, tipo, o resumo de toda o teu resultado de discussão, digamos assim. Aí,
Você vai ter um referencial, que é importante, que é justamente você citar de onde você tirou aquelas informações que você usou lá na tua introdução, lá na tua revisão da literatura, lá na tua discussão. Tá? Pode ter outras coisas, por exemplo, agradecimentos, anexos, enfim, mas esse é o básico. Eu digo isso para vocês, gente, porque a gente tem que cuidar muito com a questão de fake news. A gente tem que largar mão de ser burro, tá? De ficar aceitando as informações assim como elas vêm. Ah, você assiste TV, vê alguém falando uma coisa assim, Você vê, alguém te manda lá, ah, tal coisa aconteceu, você, Sabe? A gente vai aceitando tudo, vai aceitando tudo. Isso começa já na escola. Na verdade, os culpados por isso somos nós, né, do sistema educacional, não nós professores em si, o sistema educacional em si, que nos força, né, todos a participar disso, de vocês a simplesmente aceitarem o que nós professores falamos para vocês. Eu estou dando essa aula para vocês sobre método científico porque eu quero que vocês comecem a usar o método científico também. Eu quero que vocês comecem a ser mais críticos com relação às informações que vocês recebem. Eu quero que vocês não sejam burros, eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês vão atrás das informações. Falei aqui para vocês aonde tem informação que você tem, então, cientificamente comprovada, né? Como que você vai encontrar essas informações? Que é na forma de artigo científico. Ah, eu vi aqui, ó, remédio para piolho pode matar, beleza. Cadê a informação? Cadê o artigo publicado sobre isso? Cadê, então, os dados? Cadê a estatística? Quando que foi feito o experimento? Cadê? Eu quero ver os dados, eu quero... Sabe, não fiquem aceitando as coisas assim, mastigadinha, prontinha. Fujam, cuidem com aqueles enunciados tipo assim, cientificamente comprovado. Ou então, pesquisas indicam que tal coisa é não sei o quê. Sabe? Nossa, isso aí é pior migué. Aqui, ó. O coronavírus, antes de atingir o pulmão, permanece na garganta, então se você fazer um gargarejo com água e sal, mata o vírus. Gente, beleza. Não estou dizendo que é mentira, né? Então, o que eu quero que vocês façam é critiquem, não assim criticar por criticar, assim, ser mala, ficar criticando. Eu digo a crítica no sentido assim de você refletir em cima, de você buscar a informação, né, real, né, por trás daquilo. Qualquer um pode escrever no blog, qualquer um pode escrever no Facebook, no Instagram, fazer um vídeo no YouTube. Mas cadê as informações? Cadê as referências disso que você está falando? Tá? Isso que vocês têm que buscar, sabe? Tipo, isso é muito importante. Né? Nós estamos sofrendo, né, com essa pandemia e muita gente compartilha informação falsa. Não é por maldade. As pessoas estão sensíveis, estão sensibilizadas com isso, aí recebe uma informação ali, né, que te dá esperança e você sai compartilhando aquilo, ou você sai recebendo. E você vê assim, às vezes a coisa pode piorar, agravar a situação mundial, ou a nossa, da nossa família, né? Mudem isso. Sejam vocês as pessoas que vão olhar ali, peraí, mas isso aqui, vamos ver se isso aqui está certo antes de passar para frente. Inclusive para poder retornar para a pessoa e falar assim, ó, isso aqui, essa tua informação que você me passou está errada, né? Olha só, verifica aqui, ó, eu verifiquei e vi que isso aqui é uma fake news, que isso aqui é uma mentira, alguém está querendo se aproveitar da situação, sabe? Principalmente nos dias de hoje, a gente tem muito charlatanismo, né? Muitas pessoas querendo se aproveitar dessa sensibilização aí coletiva, né? Porque isso é o mundo inteiro que está sofrendo com isso. Isso não é só para agora. Isso que eu falo para vocês é para tudo. Tá? A ideia inicial dessa aula, além dela estar, né, inserida nos conteúdos programáticos, é vocês, né, entenderem, né, a parte da ciência, de como que a ciência consegue mostrar dados que você tenha confiança nesses dados. Então, essa que é a ideia dessa aula, vocês terem confiança na ciência, vocês fugirem de dogmas. Tá? Vocês entenderem da onde que vem as informações que, por exemplo, nós professores falamos para vocês. A função principal da escola é justamente fornecer, né, fazer essa ponte entre o conhecimento científico e vocês, traduzir esse conteúdo para vocês. Tá? Mas vocês ficam um pouco tempo na escola, amanhã depois vocês já não estão mais, vocês vão sair, e aí fica a critério de vocês filtrar as informações que vocês recebem. Então não esqueçam disso.
Não esqueçam de ter esse pensamento crítico, reflexivo, vocês refletirem sobre aquilo que vocês estão vendo na TV, aquilo que vocês estão lendo no celular ou lá no computador, irem atrás das informações, tá? Não fiquem simplesmente aceitando, beleza? Por hoje era só isso, tá? Tchau pra vocês, gente. Até mais.